Queria convidar o Roger, que é um profissional da área de TI, né, especialista na área de TI, mas hoje é a pessoa que está, é o gerente de pesquisa e inovação, que está responsável pelo programa InovaBrá, que tem muito essa ligação do corporate com startups, né? Então, eu acho que ele é um belo de um exemplo para contar como uma organização do tamanho do Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, está fazendo inovação, como é que está se aproximando das startups, como é que está utilizando desse framework para conseguir fazer alguma coisa diferente. Então, Roger, seja bem-vindo, o palco é seu e pode mandar bala aí com as coisas que o Bradesco está fazendo. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, já me apresentaram, meu nome é Roger Serrati, eu sou gerente de pesquisa e inovação no Bradesco, trabalho no departamento de inovação e um dos nossos objetivos nesse departamento é efetivamente disseminar a cultura da inovação na organização. E mais do que isso, fazer as provocações necessárias na organização para que a gente possa apontar parte da estratégia do banco em direção à inovação e ao futuro. Então, um pouco da minha missão é essa. Eu sou responsável lá pelo processo de inovação aberta, desculpe. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês o que a gente tem feito na prática em relação à inovação. Como é que a gente consegue pegar os conceitos que inclusive foram mencionados nas duas apresentações anteriores e como é que a gente coloca eles na prática numa grande organização. Então, antes de mais nada, eu acho que um pouco de contexto, eu vou tentar não demorar muito aqui nesses primeiros slides, vamos logo para o que interessa, que é a prática. Mas para que vocês entendam quais são os motivadores da estratégia de inovação do banco, né? Então, ao longo dos últimos anos, nós passamos por uma transformação de vários aspectos, seja tecnológica, de pessoas ou de globalização de maneira geral, que motivaram e proporcionaram com que outros modelos de negócios disruptivos surgissem no mercado. Então, exemplo, computação em nuvem. Há alguns anos atrás, para que uma empresa conseguisse lançar um produto ou serviço financeiro para funcionar em larga escala no Brasil, era necessário um investimento muito grande, um capital muito grande para que se tivesse capacidade computacional para processar isso. A computação em nuvem derruba essa barreira porque ela permite que uma empresa consiga disponibilizar um produto ou um serviço financeiro para um país do tamanho do Brasil sem você ter que ter investimento direto em infraestrutura para isso. Mas existem outros exemplos até de mobilidade, de Big Data, de internet das coisas, são todas tecnologias que habilitam o surgimento de novos modelos de negócio a um custo cada vez mais baixo. O segundo aspecto que eu mencionei de pessoas está muito relacionado à mudança de comportamento das pessoas, inclusive em detrimento dessa mudança de tecnologia. Então, por exemplo, a mobilidade, ela efetivamente mudou a forma como as pessoas se relacionam com as empresas e principalmente mudou o comportamento das pessoas. E um exemplo disso é aquela máxima que a gente sempre diz que não consegue sair de casa sem o celular. Então, esse é um exemplo claro do quanto é difícil hoje você conviver sem ter a mobilidade próxima a você. Esses dois fatores, associados ao fator da globalização, e aqui globalização principalmente de mercado de capitais e de trabalho, por exemplo, o mercado de capitais, hoje o banco não tem como concorrente só os bancos e as empresas de mercado financeiro que operam no Brasil. Os concorrentes do banco hoje são também outras empresas ou até startups que são investidas por fundos que estão espalhados no mundo. Então a arena de competição não é mais local. E a força de trabalho também não. Então, o Bradesco fica lá em Osasco, na Cidade de Deus, boa parte dos funcionários moram nessa região, mas hoje as outras grandes empresas e até principalmente as startups, elas têm uma mão de obra que é espalhada no mundo também. Equipes que têm um arquiteto lá na China, um engenheiro no México e um time de design no Vale do Silício. Então, esses elementos todos proporcionaram o surgimento de novos modelos de negócio, forçaram uma mudança na arena de competição que hoje obriga as grandes empresas a repensarem a forma de relacionamento com a sociedade e com seus clientes e principalmente os drivers estratégicos de inovação. Então, nós tínhamos no passado, até antes desses fatores, o banco no centro do processo, vendendo produtos e serviços para os seus clientes, muito orientado a uma estratégia comercial, a um objetivo de vendas, e você passa a ter agora, não só por esses fatores que eu mencionei anteriormente, mas principalmente por novas tecnologias e pela regulação também acompanhando muito uma tendência mundial, e
os novos entrantes, que inclusive são de tecnologia, alguns grandes empresas de tecnologia que a qualquer momento podem apontar o canhão para o mercado de serviços financeiros, todos esses vetores interferiram na mudança dessa arena de competição e nós saímos desse ambiente do banco no centro vendendo produtos e serviços financeiros e fomos para um ambiente onde o cliente se desloca para o centro e ele passa efetivamente a escolher quais produtos e serviços ele quer adquirir, quando ele quer adquirir e principalmente não necessariamente só de bancos, mas podem ser também produtos e serviços financeiros agora ofertados por não bancos também. Então, essa é a nova arena de competição que as grandes empresas estão enfrentando, particularmente no setor financeiro, a gente consegue traduzir dessa forma. E um exemplo disso é essa outra imagem, que mostra claramente em relação àqueles setores em que a gente tem o cliente no centro e o banco oferecendo produtos e serviços financeiros, agora uma nova realidade de produtos e serviços financeiros sendo ofertados por startups espalhadas no mundo. Então, essa é a nova arena de competição e é olhando para isso que eu vou conseguir agora mostrar um pouquinho da nossa estratégia de inovação, quais são os instrumentos que nós criamos ao longo dos últimos anos para poder nos posicionar nessa arena de competição e como a gente está fazendo isso na prática. Então, como é que os bancos estão fazendo, né? Quais são as formas, quais são os instrumentos ou quais são as abordagens que as grandes empresas podem utilizar, especificamente no setor financeiro? A gente estudou bastante e como é que elas estão acontecendo. Então, você consegue ter modelos onde as próprias empresas vão construir as suas próprias soluções para competir, e a gente consegue ver isso, vocês acompanham aí o mercado, vocês veem os bancos lançando suas próprias soluções a todo momento, e isso tende a se intensificar cada vez mais, só que é um processo que tem um nível de integração e controle muito alto, o esforço para uma grande organização fazer também é muito grande, e hoje para uma grande empresa conseguir fazer algo que seja grande e relevante para os seus clientes, ela vai gastar em torno de 18 a 24 meses para poder pegar desde a concepção de uma ideia até ela efetivamente chegar para os seus clientes. E existem outras estratégias. Então, existe uma estratégia que o nível de controle e integração é menor, que é comprar. Então, você pode criar um fundo, um corporate VC, por exemplo, um instrumento que permite você adquirir empresas que vão estarem alinhadas com a sua estratégia de inovação para o futuro. Então, você não precisa necessariamente criar suas soluções. Você pode começar a adquirir soluções ou adquirir empresas. E existe um terceiro modelo, que é o modelo da parceria, que muitas empresas estão também fazendo. Então, elas podem se associar com aceleradoras, elas podem se associar com empresas que fomentam a inovação, elas podem se promover incubação, elas podem fazer hackathon, que é o que a gente tem visto aí de maior volume, talvez, no mercado brasileiro. As empresas, em geral, tentando entregar inovação para os seus clientes através de instrumentos mais relacionados à parceria, mais endereçados por esse caminho. O que o Bradesco fez nesse sentido, né? Então, esses aqui são os instrumentos que foram criados ao longo dos últimos anos para que a gente consiga entregar inovação para os nossos clientes rapidamente. E aqui a gente consegue ver modelos de aplicação prática da inovação dentro de uma organização. Aqui, um ponto que vale a gente destacar é que fazer inovação dentro de uma grande empresa, vamos pegar o exemplo do Bradesco, que é uma empresa que agora, com a aquisição da operação do HSBC Brasil, tem mais de 100 mil funcionários. Não é algo muito simples, não é algo muito trivial. Quando a gente coloca, adicional a isso, um mercado altamente regulado, fica mais complexo ainda. E quando você coloca um negócio que depende de credibilidade para se sustentar, fica mais complexo ainda. Eu costumo dizer que a gente não pode fazer uma inovação e distribuir um aplicativo novo para os nossos clientes que no dia seguinte ele não consiga ver o saldo dele. Então, o risco e a intolerância ao erro é muito menor para um mercado financeiro, por exemplo. Então, quais foram os instrumentos que foram criados? Inicialmente, antes de mais nada, antes de falar de cada um deles, foi criada uma estrutura de inovação dentro da organização que nós chamamos de polos de inovação. Os polos de inovação, na prática, são grupos temáticos compostos por vários departamentos que têm como objetivo tocar o pipeline de inovação dentro da organização. São esses grupos que têm a pauta de quais são as inovações que vão ser discutidas, quais vão ser experimentadas, muito naquela linha da empatia, de preciso experimentar na prática para ver se efetivamente aquilo que eu estou querendo fazer gera valor para os meus clientes. E depois disso, como é que eu faço para levar isso para os meus executivos, para que eu consiga prioridade, para que eu consiga orçamento, para que eu consiga escalar aquela inovação para o mercado brasileiro de maneira geral. Então, os polos de inovação que foram criados, eles têm essa missão. Depois disso, isso somente não é suficiente. Nós precisamos criar também um comitê executivo de inovação,
que no banco chama CEIM, compostos por alguns VPs, alguns diretores executivos e mais uma série de diretores departamentais, que tem como objetivo acompanhar a execução desse pipeline de inovação e principalmente deliberar o que efetivamente vai ser experimentado, como isso vai ser experimentado, e depois, com os resultados, quais são as decisões, principalmente pelo aspecto de modelo de negócio, financeiro, posicionamento de imagem, que vão ser tomadas para que aquela experimentação possa ganhar escala e chegar até os nossos clientes. Então, sem uma estrutura de governança dessa, ficaria muito difícil você conseguir, em uma grande empresa, gerar engajamento suficiente para que uma inovação comece, seja experimentada e depois ela consiga ser entregue para o mercado. Então, é um ponto importante que eu queria compartilhar com vocês. E aí, agora falando dos instrumentos. O InovaBrá, quem já tinha ouvido falar do InovaBrá? Ah, legal, tem bastante gente. O InovaBrá, que a grande maioria do mercado conhece, é o InovaBrá que nós estamos chamando agora de InovaBrá Startups. O InovaBrá ele se transformou na plataforma de inovação do banco. E aí surgiram várias outras iniciativas, que são essas daqui, que do mesmo tamanho do InovaBrá Startups. E aqui o meu objetivo é compartilhar com vocês um pouquinho quais são elas e falar um pouco mais profundamente do InovaBrá Startups, que talvez seja aí o principal modelo que nós temos hoje para experimentar inovações rapidamente e entregar para os nossos clientes. Então nós criamos o InovaBrá Hub. O InovaBrá Hub ele é uma plataforma digital colaborativa e o objetivo é que todo o ecossistema de inovação participe dessa plataforma. E o mais importante aqui é que ela não é para o Bradesco, ela é multi-corporate. Então a ideia é que as grandes empresas que queiram postar seus desafios, seus hackathons, suas demandas dentro dessa plataforma consigam publicar lá as suas demandas e que as startups que estão cadastradas nessa plataforma consigam atender a essas demandas e que os investidores consigam tocar todas aquelas inovações que estão sendo criadas para poder ter a possibilidade de fazer um investimento no momento adequado, que os corporate VCs consigam rentabilizar os seus investimentos em startups que já estão tracionando e atendendo grandes mercados e assim por diante. Então a ideia do InovaBrá Hub é uma plataforma colaborativa que conecta tudo isso. O que o Bradesco ganha com isso? Primeiramente, a possibilidade de poder tocar e ver tudo o que está acontecendo, entender quais são as startups que estão sendo criadas, os modelos que estão sendo criados, e conseguir participar de uma forma construtiva na correlação de startups com empresas, que é o maior desafio hoje do nosso ecossistema, é você conseguir fazer com que uma startup consiga ter uma relação comercial com uma grande empresa. Isso é muito difícil hoje, e aí o InovaBrá Hub seria uma forma de se fazer isso em escala nacional. Um outro instrumento que foi criado é o InovaBrá Ventures. O InovaBrá Ventures é um fundo de corporate VC com 100 milhões de reais para comprar equity de startups, com ticket de 1 a 5 milhões, podendo acompanhar até 20 milhões. Então, o InovaBrá Ventures também é um instrumento que faz parte desses instrumentos que nós estamos utilizando nesse arcabouço InovaBrá, como uma das formas de, se caso seja necessário, uma empresa que tenha um fit muito forte com o core business da empresa, ou que seja muito estratégica para nós poderíamos virar a se tornar investidores dessa empresa também. Um outro instrumento é o InovaBrá Lab. O InovaBrá Lab vai ser uma iniciativa que nós vamos lançar agora no ano que vem, que é um espaço físico muito grande, que nós vamos colocar todas as grandes empresas de tecnologia lá, e a ideia é que elas tragam todas as inovações que elas estão trabalhando no mundo para que a gente consiga experimentar rapidamente. Então, a gente muda um pouquinho aquele modelo de relação de uma grande empresa com o comercial dessas grandes empresas de tecnologia. Essas grandes empresas passam a mudar o perfil de atendimento, começam a trazer arquitetos de solução para dizer o que elas estão fazendo com os bancos ao redor do mundo, para que a gente possa experimentar rapidamente e entregar essas inovações para os nossos clientes. Um outro instrumento que tem é o InovaBrá Internacional. O InovaBrá Internacional é um escritório em Nova York que tem como objetivo plugar toda a organização no ecossistema internacional e manter o relacionamento com esse ecossistema lá fora. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de observar o ecossistema brasileiro, mas também observar o ecossistema internacional, entender quais são os movimentos que os bancos estão fazendo lá fora, e principalmente como é que as startups estão se posicionando nesse mercado, para que a gente consiga ter uma inteligência de trazer esse conhecimento para dentro da organização, disseminar esse conhecimento dentro da organização e ajudar a retroalimentar as definições estratégicas que a organização vai ter para os próximos anos. E, por fim, há uma área de algoritmos, que é uma área especificamente que tem como objetivo pegar as informações, como foi mencionado na apresentação anterior, e pegar os dados, na verdade, né, que existem na organização, que vocês devem imaginar que são
muitos dados e conseguir transformar isso em informação relevante e aplicar algoritmos que gerem vantagem competitiva para a nossa atuação em relação aos nossos clientes. E aí sim o Inovabras Startups, que é o programa que vocês conhecem. Então, aqui eu consegui comentar com vocês rapidamente quais são todos os instrumentos de inovação que nós temos para poder nos preparar para essa nova arena de competição que eu apresentei para vocês anteriormente. E falando especificamente do Inovabras Startups, e o Inovabras Startups é legal porque eu consigo compartilhar com vocês como é que a gente faz na prática a inovação dentro da organização, porque é muito difícil, né? Vocês devem imaginar que quando você está numa empresa muito grande, é muito comum que quando você discute uma inovação, por exemplo, do Inovabras Startups, e essa startup vai para dentro da organização, é natural que projetos parecidos com esse já estejam sendo desenvolvidos, que já estavam próximos de entrar em produção, ou que alguém achou que não era importante e eu não sabia que era importante, se soubesse eu já tinha feito, assim por diante. Então, aqui eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como é que funciona esse processo para a gente conseguir fazer a inovação começar e terminar efetivamente. O Inovabras Startups, ele é um funil de seleção. A gente abre as inscrições no site inovabra.com.br e as startups elas se cadastram. A gente varre o Brasil, passando por todos os centros de inovação e tecnologia e convidando as startups para se inscreverem. Aí elas se cadastram e elas entram nesse funil de seleção. Conforme as startups vão avançando nesse funil, elas vão tendo acesso a níveis mais executivos da organização. Então, as startups começam conversando com os polos de inovação, que eu expliquei para vocês anteriormente, mas terminam aqui apresentando para os nossos vice-presidentes. E é daqui que a gente consegue efetivamente conquistar o engajamento da organização para que aquelas inovações sejam feitas e que ela tenha força dentro da organização para passar por todas as áreas necessárias e que saia no final uma experimentação real, com clientes reais e que nos permita decidir depois avançar para o mercado ou não com aquela solução. Acho que aqui um ponto importante, um dos eventos que a gente faz aqui, até porque eu acho que deve ter muita gente aqui que trabalha com inovação e roda pipeline de inovação dentro das empresas, parte desse processo de seleção é um evento que a gente chama de imersão, que é quando a gente leva as 40 empresas finalistas lá para São Paulo, elas passam uma semana com a gente, discutindo como a solução que elas têm poderiam ser transformadas para atender o mercado financeiro. Que isso é o maior valor do Inovabra para os empreendedores, né? É ele poder ter uma solução que entra aqui, mas ele sai com uma proposta de modelo de negócio, de MVP, que vai ser rodada dentro da organização e que atende aos requisitos de negócio do banco e que existe um grande potencial de, no final, efetivamente ele ser contratado. Então, esse é o principal valor. A contrapartida para nós é que a gente, ao invés de gastar 18, 22, 24 meses para testar uma inovação, a gente consegue experimentar em alguns meses, a um custo muito mais baixo. Então, durante esse processo, que nós escolhemos por ano mais ou menos 10 para trabalhar com a gente, na primeira edição foram 8, nessa segunda foram 12, nós acabamos de encerrar as inscrições da terceira edição, uma média de 500 inscrições por edição, a gente seleciona 10, mais ou menos. E essas empresas, elas passam aqui, elas têm até 6 meses para desenvolver com a gente uma prova de conceito. E aqui começa a ficar divertido, porque o empreendedor, para ele poder chegar aqui, ele passou por uma série de avaliações. Para nós, startup não é aquela startup composta por algumas pessoas que não têm o conhecimento de negócio profundo o suficiente para conseguir tocar aquele processo. Para nós, startup, a receita ideal de uma startup ela é composta de uma equipe técnica muito boa associada a uma equipe com conhecimento de negócio muito bom. Então, isso para nós é uma startup. E ela tem que desenvolver um modelo de negócio que não seja algo existente, ela tem que romper um modelo existente. Então, essas são as startups que conseguem passar por esse processo de seleção e que se tornam as finalistas. E aí, durante esse processo aqui, a solução e a prova de conceito é colocada à prova por vários aspectos. Quais aspectos? Então, a gente coloca, por exemplo, ela para ser testada pelo aspecto de riscos operacionais e aspectos legais. Então, aquela solução que está sendo trabalhada, ela gera algum risco para a organização? Ela tem algum desafio legal? Aquele produto ou serviço financeiro que nós queremos fazer com os nossos clientes pode ser feito efetivamente? Quais são os riscos legais que a organização precisa se preocupar para poder fazer aquela experimentação e para poder lançar no mercado essa solução? Um outro aspecto que é utilizado é comunicação. Então,
como é que o nosso marketing consegue ajudar para que a gente consiga efetivamente lançar o produto para o mercado. Porque no InovaBra você testa a solução na prática, esse é o nosso desafio. Eu preciso colocar a solução para rodar com 10 mil clientes e olhar o resultado dessa experimentação com 10 mil clientes para poder decidir se eu vou escalar essa solução para quase 30 milhões de clientes. Eu testo aquela solução em 5 agências para saber se aquela solução faz sentido para 5 agências, que depois eu vou escalar para quase 6 mil agências. Eu testo com 1.000 funcionários, porque se aquilo for eficiente dentro daquilo que eu espero, eu vou escalar para mais de 100 mil funcionários. Então, é importante que as estratégias de como é que a gente comunica para o mercado que aquilo é uma startup parceira nossa, que a gente está fazendo uma experimentação e que ele pode ir lá e pagar um boleto, que efetivamente ele pode ir lá e pagar um boleto. Uma outra ótica importante é como é que eu distribuo, que esse é um grande valor também do programa para os empreendedores, né? Como é que eu distribuo uma solução para os meus 9 milhões de clientes que usam o aplicativo Bradesco Celular? Então, esse é um grande valor. Eu consigo distribuir por um aplicativo mobile, eu preciso distribuir pela minha agência, eu preciso distribuir pelos pontos de atendimento que não são só agências. Como é que eu vou distribuir essa solução? Tudo isso faz parte desse desenho de como é que a prova de conceito vai ser feita em parceria conosco. Além dos aspectos de tecnologia, a usabilidade daquela aplicação está boa? Ela escala para 30 milhões de clientes? Ela roda numa plataforma segura? Vamos colocá-la para ser testada com os nossos especialistas de segurança para saber se efetivamente ela está bem construída do ponto de vista arquitetural? Tudo isso é feito para que a gente consiga avançar para a próxima fase, que é a fase onde nós colocamos aquela solução para ser testada na prática, e aí, em média, esse processo todo dura de 6 a 8 meses, então é um tempo muito menor que eu gastaria para fazer dentro de casa, aquela inovação, a um custo muito menor. E aí, dependendo do resultado da experimentação, eu começo a preparar aquela startup para captar investimentos. Então, eu, Bradesco, não, lá no começo do programa, diferente de outros programas de aceleração, eu não dou 50 mil na mão dela ou 100 mil na mão dela por 10% da empresa. A gente não dá dinheiro, mas ao mesmo tempo não pega equity e de contrapartida. O empreendedor precisa passar por esse processo pelo custo dele, pelo caixa dele mesmo. O que a gente faz todas essas assessorias, a gente faz de forma indireta como investimento para ele. Então, tem todo um custo para que mais de 150 pessoas no banco participem desse processo para que ele consiga experimentar a solução dele com a gente. Então, esse é o investimento indireto que a gente faz. Mas eu ajudo ele a captar para investimentos. E, normalmente, as empresas multiplicam o valuation aqui por muitas vezes enquanto elas estão aqui. Então, a startup está passando por aqui com uma previsão de escalar a solução dela para 30 milhões de clientes. Então, o valor de mercado dela tende a ir subindo enquanto ela passa por esse processo aqui dentro. A gente ajuda ela a captar e depois eu ainda, além de colocar a escala do banco para ela rodar, e ela passa até a gente como um grande cliente, eu ainda apresento ela para os meus parceiros corporativos. Então, tiveram algumas startups que eu apresentei para grandes clientes do próprio banco, para que ela tenha ainda mais robustez e que ela tenha uma parceria com o banco formalizada para que a gente possa apresentar ela como um parceiro nosso para outras organizações grandes. No final desse processo, existem alguns caminhos. O primeiro caminho eu viro cliente daquela startup. Então, tem uma startup que eu vou comentar no próximo slide, a Crânio, que ela é uma plataforma de treinamento com conceitos de gamificação. A gente acabou de aprovar um contrato de licenciamento da solução dela para os nossos funcionários para mais de 100 mil licenças. Então, eu posso virar um grande cliente dessa startup. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo aquilo que foi construído é tão estratégico para a organização que eu quero virar sócio através do InovaBra Ventures. Então, nós também vamos anunciar agora essa semana no mercado, a gente vai fazer 2 aportes em 2 startups, uma que passou por esse processo e outra não, de 3,5 milhões cada uma. Tive a notícia ontem que a gente assinou lá o term sheet. E o terceiro caminho, a gente dizia assim, olha, essa experimentação não foi bem sucedida, as hipóteses que eu queria confirmar experimentando a tua solução em parceria comigo não chegaram no resultado que eu queria, logo você está livre para comercializar a tua solução com quem você quiser. Então, esses são os 3 potenciais caminhos que uma startup que passa pelo InovaBra, ela convive, ela experimenta, e é dessa forma que a gente consegue rapidamente experimentar uma inovação. Se for para errar rápido. O rápido para nós é isso aqui, de 6 a 8 meses. E aí, no final, eu consigo tomar uma decisão se eu escalo isso para os nossos clientes ou não.
Então, esse aqui é o processo do início ao fim do InovaBrás Startups. E aí eu gostaria de comentar agora quais são os desafios que a gente tem para poder, durante esse processo. Aqui são as startups que passaram já pelas 2 edições. Algumas delas vocês já tiveram a oportunidade de poder experimentar, porque foram startups que já tiveram resultado positivo no programa e já fecharam um contrato de parceria com o banco. Então, por exemplo, eu gostaria de comentar algumas da primeira edição. Além da Crane, a gente tem a Quero Quitar. A Quero Quitar é uma plataforma que recupera crédito de forma digital. Qual é o desafio da Quero Quitar? Ela é encontrar o devedor. O processo de recuperação de crédito tem esse principal desafio, encontrar o devedor. E essa plataforma ela se propõe a encontrar esse devedor com maior eficiência do que um escritório de cobrança tradicional. E ela convida o devedor para acessar um site e negociar com o credor aquela dívida que o devedor tem. E já é um bate-bola, ele coloca ali quais são as informações, ele faz a proposta, a plataforma responde se topa ou não aquela proposta, e ele faz esse bate-bola até fechar o negócio. Nós queríamos testar se essa plataforma ela é eficiente ou não, se consegue, se é possível efetivamente recuperar crédito mais eficientemente que um escritório de cobrança. O resultado foi positivo. Mas para a gente testar, nós fornecemos para a Quero Quitar mais de 150 milhões em dívidas que o banco tinha, de um estoque de bis, para que ela possa efetivamente testar se ela consegue ou não recuperar crédito. E o resultado foi positivo. Uma outra experimentação que eu queria compartilhar com vocês é a da Sensidia. A Sensidia é uma startup que tem uma plataforma de APIs. E o banco tinha já na estratégia dele colocar uma plataforma de APIs, seja para que a gente conseguisse acelerar o desenvolvimento interno dos próprios departamentos plugando em APIs já prontas dos serviços financeiros para que a gente conseguisse acelerar o ciclo de desenvolvimento, ou se a gente quiser publicar as APIs para que parceiros possam consumir essas APIs no futuro. A Sensidia testou, nós construímos mais de 150 APIs com a plataforma da Sensidia, o resultado foi positivo e ela virou fornecedora do banco. A solução de APIs que o banco usa hoje é um produto Sensidia. Bom, para terminar, eu vou comentar de 2 aqui da segunda edição. Uma é a SmartBot, ela é uma plataforma de robô trader. Então, a gente queria experimentar se os nossos clientes se sentem confiantes em fazer investimentos com robôs de investimentos. Então, nós disponibilizamos 11 robôs para mais de 100 clientes, para que a gente conseguisse testar o quanto era eficiente esse processo e o quanto os clientes gostariam de usar robôs para gerenciar os seus investimentos. Essa a gente ainda não tem um resultado, os números parciais é que sim, que os clientes gostam da experiência de usar robô trader. Existe uma possibilidade da SmartBot ser um fornecedor nosso de um produto de robô trader que permite fazer investimentos automatizados em larga escala para todos os nossos clientes e investidores, os clientes da corretora. A Itera, inclusive, é uma startup da Federal de São Carlos. A Itera é uma plataforma de analytics, de Big Data Analytics. O que nós fizemos com a Itera? Nós disponibilizamos para eles fizerem dentro da organização, por questões de segurança. Então, o time deles foi lá para dentro do banco. 3 anos de histórico de 750 mil clientes, para que eles avaliassem a segunda linha do extrato de conta corrente. Então, quando você paga um boleto, você escreve lá o que você pagou. Para um serviço, cada cliente escreve alguma coisa. O que essa plataforma faz é fazer uma análise de texto e dizer tudo isso daqui é seguro do seu concorrente. Tudo isso daqui é cartão de crédito de um outro concorrente. É isso que ela faz. Eu consigo saber quais são os clientes Bradesco que pagam na sua conta corrente serviços de outras empresas concorrentes da gente. Quem fez isso para a gente foi a Itera. E eles vão vender agora uma solução para a gente de analytics, para que a gente consiga colocar para rodar na nossa área de algoritmos, para que a gente possa efetivamente usar algoritmos para gerar vantagem competitiva no mercado. Bom, eu queria compartilhar, isso aqui vai ficar disponível, essas informações são públicas, o que cada startup aqui experimentou com a gente. E aqui, acho que a grande mensagem que eu queria deixar é que a inovação no Brasil e em outros ecossistemas, ela precisa deixar de ser aquilo que a gente faz muito mais da porta para fora e passar a ser muito mais aquilo que a gente faz da porta para dentro. Para uma grande organização é muito difícil fazer isso. Conectar uma startup no nosso legado, colocar para rodar dentro de um processo de governança tão pesado e com uma regulação tão pesada, não é algo simples. Então, o que eu queria compartilhar com vocês existem instrumentos para que isso aconteça, mas precisam ser construídos com engajamento executivo e com uma estratégia muito clara de inovação corporativa para que seja possível tangibilizar isso em resultados para a organização. Obrigado, pessoal.